paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 9, com o seguinte tema: a conspiração de Amã contra os judeus. Mardoqueu tinha orientado Ester que não revelasse a sua identidade judia no palácio. Mesmo sendo casada com o rei, Ester obedecia a Mardoqueu integralmente. Curiosamente, mesmo tendo todo o cuidado com a sua prima, o primeiro a manifestar a sua identidade foi o próprio Mardoqueu. Quando indagaram por que ele não obedecia ao rei, encurvando-se diante de Amã, ele simplesmente respondeu: "Sou judeu." Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu, Ester 3:4. A identidade judaica é muito forte e tem causado muitas convulsões e invejas pelo mundo afora. Como todos sabem, os judeus possuem uma longa história de perseguições. No primeiro século foram odiados e perseguidos pelos romanos. Na Idade Média foram perseguidos pela Igreja Católica Romana, que os acusou de propagar uma religião do demônio. Vivendo espalhados pelo mundo, os judeus da Europa medieval conquistaram altos cargos na sociedade e acabaram se tornando proprietários de grandes negócios. O trabalho deles era tão bom que os reis decidiram dar-lhes liberdade para serem donos dos seus próprios empreendimentos. E assim eles foram enriquecendo ainda mais em terras estrangeiras. Por causa da prosperidade, eram invejados por todos. Suas riquezas suscitaram um sentimento de ódio e logo começaram os movimentos antissemitas, que transformaram em perseguições e em ataques. O sentimento antissemita é a aversão e o ódio contra os judeus. No século XX, a humanidade presenciou um dos maiores absurdos ocorridos no mundo, o Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram abusados, torturados e mortos, apenas por serem judeus, por causa do ódio propagado pelo regime nazista. Os judeus passaram pelas fornalhas da aflição, mas ainda assim, eles nunca abandonaram suas tradições, sua cultura e as suas crenças. Eles acreditaram na sua própria capacidade de luta e resistência em tempos sombrios. Nos campos e nos guetos, eles conservaram as suas tradições, fazendo com que elas se propagassem até os dias de hoje. E o principal de tudo, eles se recusaram a abandonar a identidade própria, tanto a individual como a coletiva. Identidade é tudo aquilo que individualiza, que torna único, que caracteriza valores, crenças, costumes e cultura. A identidade do povo judeu ficou reconhecida pelo conjunto de valores que eles preservam e defendem o tempo todo. No mundo globalizado, onde tudo está em constante mutação, onde a tecnologia dá acesso a todo tipo de informação, muitas pessoas já não sabem quem elas são. A perda da identidade é uma realidade em todas as camadas sociais, especialmente entre os jovens. A personalidade de muitos não passa de uma colcha de retalhos, com recortes dos seus ídolos preferidos. O principal objetivo do Evangelho é ajudar na definição de uma identidade forte. A primeira palavra de Cristo a Pedro foi: "Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas", que quer dizer Pedro. Evangelho de João, capítulo 1, verso 42. O povo judeu foi instruído pela palavra de Deus a investir no conhecimento como um método para viver em coletividade. A unidade de um povo contribui na manutenção de sua identidade, de uma identidade forte. Os judeus têm feito isso no decorrer dos tempos. Temos que nos lembrar que o povo judeu tem influenciado o mundo com as mentes mais brilhantes da história. Albert Einstein era judeu, Freud era judeu, Spinoza era judeu, assim como Salvador Dali, Steven Spielberg, Bob Dylan, Hannah Arendt, Anne Frank, Abraão, Moisés, José, Samuel, Davi, Paulo e o maior de todos, Jesus Cristo. Centenas de outras personalidades judaicas marcaram a história da humanidade ao longo dos tempos. Com apenas 2% da população mundial
Israel já ganhou 25% de todos os prêmios Nobel que já foram entregues. Se alguém se sente meio perdido, sem esperanças no mundo, não acreditando em si mesmo, não sabendo como definir a sua identidade, eu tenho uma mensagem para você. Lembre-se da história dos judeus. Considere o propósito de buscar o conhecimento e principalmente o conhecimento espiritual. Ele te ajudará a entender a razão de sua existência e qual o seu papel na história. Busque exercitar o pensamento crítico, mas acima de tudo rejeite o ceticismo e a dúvida. Acredite em Deus, em sua fé, em seus valores, independente dos desafios, das opressões, dos preconceitos e do peso da vida. Não deixe que nenhuma adversidade mude a sua maneira graciosa de ver a vida, de acreditar e de ter esperança. Explore o mundo e deixe sua marca no coração das pessoas. Reencontre os seus amigos, espalhe as suas experiências. Diga para o mundo que você tem uma identidade em Jesus Cristo. Paulo disse duas grandes verdades. Primeiro ele disse, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos, segundo a carne, segundo aos Coríntios 5,16. Não importa com a origem humana, seja ela positiva ou negativa, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Depois Paulo afirmou, conheço um homem em Cristo, segundo aos Coríntios 12:2. Conhecer quem somos em Cristo é o que realmente importa. Quando o Mardoqueu disse, sou judeu, isso mexeu com o mundo espiritual. O mundo espiritual não se importa com a maior parte das coisas que você fala ou faz. O que perturba mesmo o inferno é a convicção de que estamos em Cristo. Como disse Paulo, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, verso de número 20. Ponto de número 1. O plano odioso de Amã. Intrigas e patologias do poder. Qualquer jovem cristão que entre numa faculdade e conserve a sua maneira gentil e pura de ser, logo chamará a atenção de todos para si. Se um político cristão consegue manter o seu posicionamento justo, honesto e transparente no exercício de suas funções públicas, isso causará tanto espanto como repulsa de seus pares. A conduta de Mardoqueu também incomodou os servos do rei. Eles queriam saber por que ele não adotava o estereótipo do grupo. Logo foram denunciá-lo a Amã para verem até onde ia a convicção de Mardoqueu. É preciso ter muita coragem para ser diferente. Porém sabemos que é para isso que fomos chamados. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, Filipenses 2,15. Invejas e intrigas fazem parte do estilo de vida das pessoas mundanas e carnais. Amã ficou irado e reagiu de forma absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia. Assim ele planejou o extermínio de todos os judeus. A extensão do plano. O Império Persa abrangia uma área de mais de 4.000 quilômetros, incluindo cerca de 127 províncias, milhares de cidades. Em todo esse território havia centenas de comunidades judaicas. Amã planejou a destruição de todos os judeus que viviam dentro do império. Isso incluía até mesmo os que haviam retornado para Jerusalém. Astúcia e oportunismo. E Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Ester 3, 8 e 9. Amã usou de astúcia para convencer o rei de seu plano maligno. Ele escondeu a sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Amã devia ser um homem muito rico e ele prometeu financiar todas as despesas daquela execução, depositando cerca de
350 toneladas de prata nos cofres reais. Assuero concordou com Amã, sem questionar de que povo tratava. Simplesmente tirou seu anel do dedo, deu a Amã e disse: guarde o dinheiro, mas continue com seu plano e faça como bem quiser com essa gente, o que você achar melhor. Ester 3:11. Assuero se mostrou inconsequente e facilmente manipulável. Amã soube explorar o seu ego, sua vaidade pessoal. Ponto de número 2. A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. O pavor da violência. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres, crianças, todos num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, para que lhes saqueassem os bens. Ester 3:13. Conforme Amã escreveu nas cartas, ninguém devia ser poupado. Ninguém. Desde as criancinhas que mamavam até os mais idosos. Não há registro algum que os judeus tivessem causado qualquer problema. Não havia nenhum levante durante o Império Persa por parte dos judeus. Mesmo assim, todos eles agora corriam risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Bebida, confusão e tristeza. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e Amã se assentaram a beber. Porém, a cidade de Suzã estava confusa. Ester 3:15. Aqui temos o cúmulo do sadismo e também do desespero. Depois que as cartas foram enviadas às províncias, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os judeus moradores de Suzã estavam confusos, sem entender por que o rei havia ordenado a sua eminente destruição deles, de seus filhos. Mardoqueu entrou em desespero, rasgando as suas vestes, vestindo-se de pano de saco com cinza, saindo pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de desespero, de choro e lamentações. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Ester 4:3. Crise e clamor. Certamente a única razão por que Deus permitia uma crise dessa proporção, certamente está no fato de que o povo judeu não deveria se acomodar em terra alheia. Não era esse o plano de Deus para o seu povo. O Senhor já havia previamente anunciado que levaria o seu povo de volta à terra da promessa. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Jeremias 29:14. Ponto de número 3. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. As faces do antissemitismo. Jesus disse: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10:22. O antissemitismo no continente europeu durante o período da Idade Média estava muito relacionado às questões de ordem religiosa, por causa das diferenças entre os católicos e os judeus, e pelo fato de estes serem vistos e acusados como os algozes de Jesus Cristo. Assim, durante a Idade Média, os judeus muitas vezes tornavam-se bodes expiatórios para explicar determinados acontecimentos, e por isso eram vítimas de perseguições. Um desses momentos foi a peste negra, surto de peste bubônica que atingiu a Europa no século XIV e dizimou 1/3 da população europeia. Os judeus foram acusados de serem os causadores da peste, e os historiadores relataram vários casos de ataques contra comunidades judias na Europa desse período. Essa perseguição também se refletia de outras maneiras, onde os judeus eram proibidos de exercer determinados ofícios, ficando reclusos a trechos específicos das cidades onde moravam. Durante a Idade Média, sofreram intensa perseguição pela Inquisição,
principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, 1414-1484. A Espanha expulsou os judeus em 1492, Portugal em 1497. A partir de 1536, milhões de judeus foram espoliados, torturados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos, que eram bairros normalmente fechados. Essa primeira ordem não veio de Adolf Hitler, mas do Papa Paulo IV, em 1555. Esta prática discriminatória foi praticada por 300 anos. O antissemitismo presente na Europa durante o período medieval pode ser exemplificado pelo fato que os judeus foram expulsos de diversos países. Antissemitismo nacionalista. O antissemitismo nacionalista moderno surgiu no início do século XIX. Começou na Ucrânia e na Rússia, logo após a conquista da região pelas tropas napoleônicas, e está muito relacionado à derrocada da aristocracia prussiana e às transformações que aquela sociedade sofreu. A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas dos países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939-1955, Adolf Hitler ressuscitou todo o ódio contra os judeus, tudo que estava acumulado durante todo o decorrer da história. E Adolf Hitler protagonizou o pior e o mais destruidor antissemitismo, nacionalista. Era um antissemitismo nacionalista, o pior de todos os tempos. Tudo começou com o surgimento do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou simplesmente Partido Nazista. Um dos elementos centrais do nazismo era o antissemitismo. E Adolf Hitler conseguiu, com o seu discurso, mobilizar uma nação inteira contra os judeus. O que começou como um discurso tornou-se prática de terror quando os nazistas assumiram o poder na Alemanha em 1933. Esse quadro agravou-se a partir de 1935, conforme o registro de Richard Evans. As ações antissemitas executadas na primavera e verão de 1935 tomaram muitas formas. Em maio, houve numerosos boicotes a lojas judaicas organizadas pelos camisas pardas da SS, com frequência acompanhados de violência. Foi por essa época também que placas com dizeres antissemitas foram colocados na beira da estrada e nos limites de muitas cidades e aldeias. No mesmo ano de 1935 foram decretadas leis antissemitas pelo governo alemão, as quais ficaram conhecidas como as leis de Nuremberg. Essas leis excluíam os direitos de cidadania dos judeus, proibindo-os de se casar com alemães. A partir dessas leis, a perseguição aos judeus consolidou-se na sociedade alemã, tanto na vida pública quanto na privada. Outra demonstração do antissemitismo dos nazistas ocorreu no que ficou conhecido como Noite dos Cristais, que aconteceu na virada do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1938. Nesse evento, milhares de membros da SS e civis organizaram um grande ataque, o Pogrom, contra os judeus na Alemanha. Casas, lojas, todo tipo de prédio habitado por judeus foram invadidos, vandalizados. Os judeus presentes nestes locais foram agredidos e seus bens foram saqueados. Richard Evans aponta que pelo menos 7.500 lojas judias foram totalmente destruídas. O nome Noite dos Cristais deve-se à quantidade de cacos de vidro que ficaram espalhados pela cidade à medida que os locais iam sendo destruídos. A história nos diz aonde essa perseguição e terror extremos contra os judeus na Alemanha levou ao Holocausto, ou na terminologia utilizada pelos próprios judeus, Shoah. O Holocausto foi a política de extermínio promovida pelos nazistas durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas deram ao programa de extermínio dos judeus um nome de solução final. O Holocausto dos judeus na Europa aconteceu a partir de diferentes etapas. Reclusão dos judeus em guetos, campanhas de fuzilamento e aglomeração dos judeus nos campos de concentração. Existiam campos de trabalho forçado e campos de extermínio. Entre 1941 e 1945, somente no território polonês foram instalados 6 destes, os quais estavam sob o completo domínio nazista: Chelmno, Belzec,
Sobibor, Treblinka, Auschwitz, Birkenau, Majdanek, entre outros. O mais conhecido foi o Auschwitz-Birkenau, responsável pela morte de 1.200.000 judeus. Ao todo, entre crianças, mulheres, idosos, foram 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas. Em antissemitismo hoje, a criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu nem paz nem segurança aos judeus. Desde então, o país vive em constante estado de alerta em função de ataques terroristas e de ameaças permanentes, feitas em nome da causa palestina. Curiosamente, passados 2.500 anos depois dos dias de Esther, os judeus foram vítimas do terrível ataque genocida movido pelo grupo terrorista Hamas. Os ataques começaram no início da manhã do dia 7 de outubro de 2023, com o lançamento de cerca de 3.000 foguetes contra Israel, em incursões de militantes em parapentes e transportados por veículos motorizados em território israelense. Os terroristas palestinos romperam a barreira Gaza-Israel, visando matar civis das comunidades israelenses vizinhas e atacando bases militares. No único dia, mais de 1.000 civis israelitas e mais de 350 soldados e policiais israelitas foram mortos em cidades próximas e num festival de música perto de Reim. Cerca de 200 civis e soldados israelenses foram levados como reféns para a faixa de Gaza, dos quais o número de crianças sequestradas foram cerca de 30. Coincidentemente, o nome era o mesmo, com uma leve modificação na pronúncia. Primeiro, Haman, atualmente Hamas. Depois do ataque terrorista do Hamas, os casos de antissemitismo aumentaram em todo o mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Os inimigos da pequenina nação de Israel crescem cada vez mais. Chegará o dia em que todas as nações da terra desejarão ver o seu extermínio. Só Jesus Cristo, o Messias, poderá salvar a nação de Israel da iminente destruição que se avizinha no cenário profético dos últimos dias. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Lucas 21, versos 20 a 22. Vamos para a conclusão. O antissemitismo não se manifesta apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes com os inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, colocando o país como sendo o bandido da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando chegar o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, o Messias. Enquanto isso não acontece, temos que ter um maior cuidado para não nos opormos à nação de Israel. A ordem de Deus é que oremos pela paz de Jerusalém. Assim como Deus interveio a favor dos judeus nos dias de Esther, da mesma forma, Ele intervirá nos últimos dias. Paulo profetizou: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 25 a 29. Portanto, saibamos disto. Os judeus fazem parte de um grande plano. Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Os judeus serviram de canal, de instrumento nas mãos de Deus para abençoar o mundo inteiro. Deus tem uma aliança com aquele povo e Deus fará cumprir todas as suas promessas. Está perto, está chegando o dia em que Israel, de fato, vai ser sumamente exaltado como uma nação
que com todos os seus erros e tropeços, foi escolhida por Deus, faz parte de um plano eterno e será colocado no seu lugar devido pelas mãos do Senhor. Portanto, nosso papel como cristãos é amar Israel, é orar pela paz de Jerusalém, é interceder diante de Deus para que o Senhor intervenha, porque os inimigos de Israel são mais do que os cabelos da cabeça. Nós não podemos imaginar o milagre que é Israel ainda existir. E ele continuará existindo, porque assim o Senhor tem dito. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor estenda as mãos para cuidar do seu povo na terra. O Senhor conforte o coração de teus filhos e nos guarde em seu amor. Pedimos isso em nome de Jesus, agradecendo hoje e sempre. Amém e amém.